Meus queridos, vamos continuar o estudo de ondas. Agora falaremos de ondas periódicas. Já verificamos na aula anterior como caracterizar uma onda como mecânica, como eletromagnética, como transversal, como longitudinal, unidimensional, bidimensional, tridimensional. Agora verificaremos outras características. Estamos na apostila número 4, aula 52, ondas periódicas, página 91. Então, quais são as características de uma onda periódica? Primeiro, eu tenho esses pontos onde eu tenho a maior elongação, a maior variação de posição do meu ponto, que eu vou chamar de crista. Então, na parte de cima, eu tenho a crista, na parte de baixo, eu tenho o vale. E essa elongação, essa variação de posição deste ponto aqui, ó, proporcionado pela onda, pela energia que está passando, que está se propagando, chamamos de amplitude. A distância entre duas cristas ou dois vales chamamos de comprimento de onda. Vamos relacionar velocidade de propagação da onda, comprimento e frequência, que é chamada equação fundamental da ondulatória, e a frequência, temos a frequência e o período. O que vem a ser o período? O tempo necessário para que a onda percorra um comprimento de onda, ou seja, o tempo necessário para uma oscilação completa é o nosso período, corresponde ao intervalo completo de oscilação da onda. E quem que é a minha frequência? A frequência é o inverso do período e também é o número de oscilações completas realizadas por unidade de tempo. Então, frequência é o número de oscilações completas em uma determinada unidade de tempo, que pode ser segundo. Quando for segundo, nós temos a frequência dada em hertz. Quando for minuto, então nós teremos a unidade de frequência dada em RPM, rotações por minuto. De acordo com a dimensão de propagação da onda, ela pode ser unidimensional, quando a onda se propaga numa corda, bidimensional, a onda se propagando na superfície de uma água, tridimensional, temos o exemplo onda sonora. Agora vamos com outra característica que é a frente de onda. O que é a frente de onda? É o primeiro conjunto de pontos que sofre a perturbação, a modificação de sua posição devido à onda. Então, essa frente de onda ela pode ser pontiforme, reta ou circular, que acontece na dimensão bidimensional. Aqui nós temos um exemplo de ondas retas, tá bom? Que são bidimensionais, e aqui nossa frente de onda. E aqui para trás nós temos a superfície de onda. A distância entre duas superfícies de onda, ou entre uma superfície de onda e a frente de onda, nós temos o nosso comprimento de onda, e a semirreta, que é perpendicular à superfície de onda e a frente de onda, ela indica a direção de propagação da nossa onda. Então, aqui temos outro exemplo de onda bidimensional, agora circulares, frente de onda e raio da onda. Para as ondas tridimensionais, temos os exemplos de ondas planas, temos os nossos raios de onda, a nossa frente de onda e a distância entre a frente de onda e a superfície de onda, ou entre a superfície de onda, temos o nosso comprimento de onda. E também ondas esféricas, o nosso raio de onda e a nossa frente de onda e superfície de onda. Agora, fase de onda. O que é a fase de onda? É um número angular que vai relacionar esse ponto, que vai relacionar a posição de um ponto e a sua tendência de movimento, associando isso daí ao movimento circular. Então, esse movimento circular, cada ponto eu tenho um ângulo que é medido em radianos, então cada ponto do meu espaço vai ter um ângulo que vai associar a posição desse ponto e também a sua tendência de movimento a um ângulo. Então, nós temos aqui a fase de onda, que é o φ, é a representação do comportamento de um ponto a partir da associação a um ângulo de um movimento circular. Então, aqui eu tenho vários pontos, cada ponto terá a sua fase, então eu posso calcular a diferença de fase,
que vai ser a fase de um menos a fase do outro. Então, a diferença de fase entre o ponto A e o ponto B é o φA menos φB. Então, nós vamos associar ao movimento circular. No movimento circular, quando eu executo o movimento completo, eu tenho 2π radianos e uma oscilação completa está relacionado com um comprimento de onda, que é o meu lambda. Então, o que nós vamos fazer? Para saber qual a diferença de fase, nós vamos associar ao comprimento de onda aqui. Ó. Primeiro, do ponto A até o ponto C, de crista a crista eu tenho um comprimento de onda, mas eu quero saber de A até B. Então, eu estou na metade do caminho. Então, um comprimento de onda, uma oscilação completa, está associada a 2π radianos. Metade dessa oscilação, então, está associada a π radianos. Do ponto A até o ponto B, eu tenho metade do comprimento de onda, então associo ao ângulo de π radianos. Então, a diferença de fase entre o ponto A e o ponto B é π radianos. Sempre que a diferença de fase for um número ímpar de π radianos, nós temos uma oposição de fase. Vamos determinar entre o ponto A e C. Do ponto A até o ponto C, eu tenho um comprimento de onda. Um comprimento de onda eu associo a uma oscilação completa. Em uma oscilação completa, eu tenho 2π radianos, um número angular de 2π radianos. Então, a diferença de fase entre o ponto A e C é 2π radianos. E sempre que a diferença de fase for um múltiplo par de π radianos, podemos falar que esses dois pontos estão em fase. Entre o ponto B e o ponto C, eu vou fazer a mesma coisa. Do B até esse ponto que não está identificado, é um comprimento de onda. Estou no ponto C, eu estou na metade do caminho, então eu tenho metade do comprimento de onda. Um comprimento de onda eu associo a 2π radianos, metade a π radianos, e o ponto B e C estão em oposição de fase. O ponto A e o ponto D. Do ponto A até o ponto C, um comprimento de onda, até o ponto B, metade do comprimento de onda, que seria π. Do ponto A até o ponto B, eu tenho metade do comprimento de onda. O ponto D está na metade desse trajeto. Então, eu tenho a metade da metade do comprimento de onda. Então, eu tenho 2π dividido por 2, π. π dividido por 2, então vai me representar a fase, a diferença de fase entre o ponto A e o ponto D, que será π sobre 2. Interferência de ondas bidimensionais iguais. Então, a interferência, ela vai depender da fase ou da diferença de fase devido a essas duas fontes geradoras dessa onda, de propagação da onda. Então, essa diferença de fase vai depender do momento que essas duas fontes começaram a gerar a nossa onda. Então, como que eu associo a diferença de fase ao momento que cada uma começou a oscilar e gerar a sua onda? Então, eu vou associar a um período, o tempo necessário para uma oscilação completa, a 2π radianos. Sempre a 2π radianos, que é o ângulo que me interessa. A diferença de fase é um ângulo, é um número que representa, é um número angular. Um número representa a posição angular. Então, o período vai ser 2π radianos. Uma diferença de período, que é a diferença entre as duas fontes geradoras da minha onda, vai ser um ΔT, vai gerar uma diferença de fase φ0. Multiplicando em cruz, isolando o Δφ0, então a minha diferença de fase inicial, que corresponde à diferença de intervalos de tempo que as fontes começaram a gerar a onda, vai ser a diferença de tempo dividido pelo período vezes 2π. Só que essa diferença de fase também depende do caminho, da diferença de caminho que essas ondas vão percorrer. Então, novamente, vou associar a 2π radianos. Agora, eu não vou associar o período, mas assim o espaço. Então, um lambda, que é a distância entre duas cristas ou dois vales, a distância para que ocorra uma oscilação completa, eu associo a 2π. Agora, quando eu tenho uma diferença de caminho que eu chamo ΔS, eu tenho uma variação de caminho ΔΦ1. Então, multiplicando em cruz, isolando ΔΦ1 é a minha variação de posição, dividido por lambda, vezes 2π. E a minha diferença de fase também depende se alguma onda sofrer reflexão. Então, devido à reflexão, minha diferença de fase vai ser
π radiano. E a diferença de fase total? Então, a diferença de fase total vai me indicar como que vai ocorrer essa interferência. Então, para determinar essa diferença de fase total, eu vou somar a diferença de fase inicial, mais a diferença de fase devido ao caminho, mais a diferença de fase devido à reflexão. Então, tem um ΔΦ0 mais ΔΦ1 mais ΔΦ2. Pessoal, encerramos o conteúdo, a teoria referente a essa aula 51. Na próxima aula aula 52, na próxima aula resolveremos os exercícios. Até mais.